Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre indicadores de biomas, isso com atenção ao zoneamento econômico ecológico do Maranhão. E para falar sobre esse assunto, recebemos o coordenador de climatologia desse zoneamento, Gunter de Azevedo Hesker. O Gunter Hesker, seja bem-vindo. Olá, bom dia a todos, bom dia Borges. É uma grande satisfação estar aqui nesse programa. E estamos aqui, para tentar aí esclarecer algumas coisas pertinentes que, afinal de contas, foi um estudo com várias temáticas, abrangeu todo o estado do Maranhão. Primeiro iniciamos com o bioma Amazônia maranhense e logo depois os biomas Cerrado e Sistema Costeiro. Então, praticamente integrando aí todo o estado do Maranhão e dando, vamos dizer assim, diretrizes, porque foi um programa de Estado, em onde a premissa é orientar o desenvolvimento econômico do Estado, mas com foco na preservação também ambiental e principalmente dos povos remanescentes ali naqueles locais, a questão da exploração socioeconômica, mas visando aquelas comunidades locais onde elas se adaptam melhor e obviamente, também vendo essas questões futuras. Não apenas fazer um diagnóstico, essa é a situação atual, mas isso principalmente na questão da climatologia, mas visando sempre ver também os cenários prospectivos de mudanças climáticas, que afinal de contas é uma realidade que nós estamos vivendo, isso para os próximos 40 anos, ou seja, de 2020 até 2059. Para quem nos ouve neste momento, para que possa entender melhor de forma bem direta o que seria o zoneamento econômico e ecológico do Maranhão, o que seria isso? Seria baseado basicamente em zonas, você zonear todo o estado do Maranhão com foco em alguns fatores, tais quais o clima, os solos, a vegetação, a hidrografia e a questão socioeconômica dessas comunidades. Então, você trabalhou todas essas temáticas. No meu caso, eu fui o coordenador da parte de clima, isso visando, como já falei um pouco anteriormente, dando diagnóstico como está o clima hoje, mas já com perspectivas futuras para daqui aos próximos 40 anos, até 2059. Então, todas as equipes fizeram essa questão do diagnóstico e também sua sinalização. Tem a questão da mineração também, importante. Então, assuntos que geram riqueza, geram, é importante para o Estado, mas sempre com foco também na questão da proteção ambiental e além de você verificar zonas, áreas propícias, por exemplo, para a agricultura, para a pecuária, para a exploração de minério, mas também, ao mesmo tempo, separando áreas sensíveis, como por exemplo, a biodiversidade. Então, por favor, vamos manter essa área. Criação de áreas de proteção para poder conservar, ou seja, você manter o meio ambiente, assegurar a proteção ambiental. Então, assim, a gente vê que foi um estudo muito bem elaborado, com várias cabeças, vários pesquisadores. Não foi o IMESC que adotou, vamos dizer assim, foi o pai da criança, mas ao mesmo tempo teve participação da Embrapa, da Universidade Estadual do Maranhão, em alguns eixos, da Universidade Federal, entre outras instituições e fundações. Então, assim, foi um estudo bastante amplo, com vários eixos temáticos, visando esse diagnóstico, em todas as temáticas, mas também já fazendo um cenário futuro para essa exploração. O senhor já deu caminhos aqui para esse nosso próximo questionamento, mas de que forma compreender o clima dos biomas contemplados pelo zoneamento econômico ecológico aqui do estado, aqui do Maranhão, pode auxiliar na gestão desses territórios? Perfeito. Por exemplo, nós temos uma grande capacidade, um grande potencial agrícola. Isso, eu me lembro, nós já estávamos aqui quando em 2000 começaram a querer explorar, por exemplo, aquela região de Chapadinha, no Nordeste aqui do Maranhão. Até então só estava o celeiro da soja, só estava para aquela região sul do estado.
E uma das primeiras coisas logo foi quando um grupo, por exemplo, de gaúchos chegou até o laboratório de meteorologia. Olha, eu gostaria de ter os índices pluviométricos para a região de Chapadinha, Matarruma, aquela região, vamos dizer, região nordeste aqui do estado. Eu digo, interessante. Não, é porque a gente já está começando a querer começar com 5.000 hectares de soja. Então, você vê, a distribuição da chuva, ela não é homogênea em todo o estado. Né? Se nós formos ver o início da estação chuvosa aqui no Maranhão, ela tem início no mês de outubro. Né? Climatologicamente era assim, porque hoje em dia, de 30 anos depois, já começou a ser mais seguro você começar a plantar naquela região a partir de novembro. Então você vê como uma coisa vai mudando. Mas aí, beleza, então o pessoal que planta soja aqui no Maranhão começa a plantar em outubro, novembro. Se o cara for fazer isso em Chapadinha, ele tá seco. Então você já começa a fazer essa distribuição, por exemplo, só no ponto de vista de precipitação pluvial, ou seja, chuva. Porque o plantio vai precisar de chuva. Então a gente já verificou com a média lá, olha, ali já começa a partir de janeiro, que é o ideal para você plantar. Tá? Mas como será daqui a 40 anos? Com o avanço, será que nós vamos ter ali uma região subúmida, úmida ou subúmido seco? Será que a gente vai continuar, por exemplo, ter um clima úmido aqui no noroeste do estado? Já partindo para os resultados, isso é um dos cenários, porque a gente utilizou nesse estudo 2 cenários, 2 forçantes, como nós chamamos. O 4.5, que seria um cenário intermediário, seria você ter as condições que nós temos hoje, com algumas medidas, né, mais restritivas, como reflorestamento, algumas áreas que já foram degradadas, um pouco mais de controle na emissão de poluentes, de GE, que de gases de efeito estufa, e o cenário mais, como diria, pessimista, que é o 8.5, ou seja, a situação que está só vai piorar, você vai ter muito mais emissão de gases, você vai ter desmatamento desenfreado. Então veja bem, se você começar a fazer isso, desmatar desenfreadamente, por exemplo, o Cerrado, que hoje em dia, a nível de Brasil, a Amazônia até que deu uma parada, mas o Cerrado deu uma alavancada tremenda em termos de desmatamento. O que isso pode causar daqui a 20, 30, 40 anos? Porque muitas vezes você pensa no agora, no daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos, mas e daqui a 30, 40 anos? Então, essa foi, tentando explicar assim de uma maneira mais, né, de uns cenários que a gente viu assim, que ficou meio alarmado. Por exemplo, essas áreas de clima úmido aqui no noroeste do estado, sumiria. Aí a gente já passaria a ter subúmido úmido. Tá? Mas a questão das áreas de semiárido, que muita gente acredita que o Maranhão chove demais, não tem problema de semiárido. Tem sim. E a tendência nos próximos anos é dessas áreas se expandirem. E até a questão da desertificação. Então, assim, são medidas que não é para alarmar ninguém, mas é o que os dados, os resultados das rodadas, isso nós utilizamos o ETA Radigen, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é até que já mexe há 40 anos, é a especialista Shou Xin-Chan, essa parte de modelagem lá do CPTEC, que é o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, com esse nosso diagnóstico, nós juntamos uma base de dados, uma série de dados de 30 anos, consistente, período de 1987 a 2016, e aí nós já pegamos os cenários de 2020 até 59. Também dados de precipitação e temperatura. E aí a gente fez uma subtração. E aí você vê a diferença, tanto em percentual quanto em termos absolutos. Agora, falando sobre desertificação, transformar a área produtiva em área não produtiva, o estudo ele mapeou quais seriam esses setores que seriam atingidos, impactados diretamente? Tem. Principalmente você começa ali naquela região sudeste, sul-sudeste. Entre sul e sudeste, nós temos hoje, no diagnóstico, algumas áreas de desertificação, pegando um pouquinho, subindo um pouco para o leste. Tá? E com essa evolução, vamos dizer assim,
dos cenários futuros, elas indicam, principalmente no cenário pessimista, 8,5, essas áreas cresceriam todas para cá. Elas veriam como se fosse assim, entre aspas, subindo de baixo, né, para cima no estado do Maranhão, tá? Pegando já a região central, já entrando um pouquinho aqui no norte. Quando você já pega o outro cenário intermediário, você vê uma escalada desse tipo, mas mais, vamos dizer assim, freada, não tão avançada. Então, assim, isso nos deu uma visão de que, realmente, se você começar a ter medidas mitigadoras, né, de conter um pouco esse avanço, quer dizer, você pode ter o desenvolvimento econômico sem problema, mas desde que você também tenha medidas protetivas, né, ou mitigadoras. Olha, aquela área que já está degradada, vamos, né, renová-la, leva tempo, custa dinheiro, custa. Porque uma área que está degradada, você querer recuperá-la, ela não é assim da noite pro dia, vai levar uns 10, 20 anos, mas você consegue. Tá? Certo. Outro questionamento, um parênteses aqui dentro do que está sendo colocado em relação ao índice pluviométrico, certo. Tomando como base aqui a capital, aqui São Luís do Centro-Norte. Nos seus estudos, há algum indicativo para o que vem acontecendo agora? Há quem acredite que o mês de dezembro de 2025 choveu muito abaixo do que era esperado. Janeiro se criou uma expectativa também, não se correspondeu à expectativa criada. E agora em fevereiro, que está no final também, parece que está no mesmo caminho. Os seus estudos, suas investigações, sinalizam alguma coisa nesse sentido? Bom, eu queria só focar uma questão. Não foi apenas o meu estudo. Foi de uma equipe que eu apenas coordenei. Mas nós éramos 5 meteorologistas e um engenheiro agrônomo. E, na verdade, eram 7, e mais um engenheiro eletricista. Então, uma equipe composta de 7 pessoas, sendo eu como coordenador. E essa questão da precipitação, quando a gente fala assim, olha, a média climatológica de janeiro, por exemplo, aqui para a capital, é 235 milímetros. Isso é uma média feita com base em uma série longa de dados de pelo menos 30 anos. Obviamente, quando você pega esses 30 anos, por exemplo, se você pegar de 91 a 2020, que é o mais atual, você vai ver alguns anos que realmente foram bem abaixo. 2012, 2015, 2016. Esses 6 anos consecutivos ali, mais ou menos 5, 6 anos, foi um índice de seca que, assim, a gente ficou meio, né, assustado. E isso já não deixa de ser um reflexo, sabe? De que as coisas daqui para frente, elas vão assim. E nós já estamos sob mudanças climáticas. Nós temos que nos adaptar a ela. E com as mudanças climáticas, esses eventos vão se tornar mais frequentes e intensos. Esse ano realmente choveu apenas 53% do que era esperado para o mês todo. E mais um detalhe, esses 52% desses 53% ocorreram em 2 chuvas só aqui na capital. Eu tenho até de cabeça, foi dia 19, choveu, se não me engano, 89 milímetros, e no dia 27 choveu 31 fechado. Isso na estação do Itapiracó. Claro que a chuva varia muito, né, no espaço, então de repente algum setor aqui da ilha pode ter chovido um pouco mais ou até um pouco menos, mas nesse local que a gente conseguiu o registro foram esses índices. Então você vê bem, choveu metade do mês, mas em apenas 2 dias. E aqui todo mundo que estava aqui, e se lembra que isso foi mês passado, né? Não vamos ter a memória tão curta assim, foi há pouco tempo. E a gente sentia uma onda de calor, né? Então, porque, diferente. Fevereiro nós estamos na mesma faixa ainda. Até agora, dos 308 milímetros, choveu 50% disso. Nós já estamos no dia 25, né? Isso. Então, a tendência é de amenizar, temos previsão nos próximos dias de chuva, porém, provavelmente deverá também ficar dentro um pouco abaixo da média climatológica. Março já é um mês que já chove acima dos 400 milímetros, 450 milímetros. Então, deve haver um índice pluviométrico.
Mas as condições, a gente, do ponto de vista meteorológico, a gente analisa muito a situação do Oceano Atlântico e do Pacífico, por causa do El Niño ou La Niña. Mas as condições do dipolo do Atlântico, elas são super importantes, ou mais importantes em relação ao que é o Pacífico, pelo menos para nós aqui no setor centro-norte do estado do Maranhão. Centro-sul já tem influência de outros sistemas, como ZAC, às vezes algumas penetrações de frente e áreas de instabilidade. Muito bem, estamos conversando com o coordenador de climatologia, o Gunther Hesker. Ele fala sobre os indicadores climáticos de biomas no zoneamento econômico ecológico do Maranhão. Saber agora de nível global para chegar ao nível local o que está acontecendo, por exemplo, ali sobre o comando do presidente dos Estados Unidos, para o senhor comentar no sentido de reflexo em outras partes do planeta, aqui no Maranhão, por exemplo. Uma questão assim, quando o Globo, desde eu me lembro de Eco 92, eu participei 10 anos depois, em 2002, lá no Rio, da era Fernando Henrique Cardoso, o presidente, então já tinha a questão de estarem se juntando para essa questão da preservação, né, do clima, né, o prevenir essas mudanças climáticas, que já se fala em mudanças climáticas desde os anos 80 e início de 90, né? Principalmente quando começou os desmatamentos, aqui a nível de Brasil, começaram as pesquisas mais nessa época, que era aquele desmatamento desenfreado da Amazônia, né? E já começavam a se rodar modelos climáticos, a fazer esses estudos, esses levantamentos sobre essa preocupação. A outra questão do aumento dos gases de efeito estufa, gás carbônico, dióxido de carbono, emissão de gases pelos automóveis, fábricas e etc. Então o mundo começou a dizer, peraí, alguma coisa está acontecendo, né? As geleiras estão, né? As calotas polares já estão descongelando, etc. E tal. O buraco da camada de ozônio. Então veio essas coisas acontecendo, de repente você tem um encontro, né? Você tem as COPs por aí, e do nada, em plena, todo mundo está assinando os acordos, né? O IPCC, etc., né? Da questão das mudanças climáticas, e vem essa decisão, né? Então, assim, eu não gosto muito de falar em política, mas a gente, né, a população, ela vive através de política, né? As guerras são feitas por uma decisão unilateral de um presidente ou de outro, mas quem vai para a guerra ou quem sofre é a população, né? Esse é o grande questionamento que a gente vê, né? E infelizmente, em pleno século XXI, a gente está tendo exemplos aí de algumas guerras. E daqui a pouco, será que vamos ter guerra por questão de abastecimento de água? Até para consumo humano mesmo, ou de alimento, né? Porque já vivemos um caos em alguns países, principalmente da África, por uma questão política, as pessoas morrem de fome. O senhor tocou aí na questão da água. Antes da gente finalizar, o senhor falou também sobre a escassez de chuva, está abaixo do esperado aqui para o estado. Pode levar a questão do racionamento de água, algo nesse sentido, ou não? Eu me lembro, inclusive eu estou fazendo uma pesquisa agora, que eu sou basicamente secas aqui no estado do Maranhão, relacionadas com as queimadas, né? E verificando a análise das tendências futuras, né? Se isso vai ser vai ficar mais frequente, porque a gente falar excesso de água, ou uma enxurrada, ou uma chuva de 126 milímetros em 4 horas, como foi ontem ou anteontem que ocorreu em Minas Gerais, lá em Juiz de Fora, ou há 2 anos atrás, como ocorreu no Rio Grande do Sul, ela tem um efeito direto e rápido. Você vê aquela consequência, morre logo uns 30 afogados, desaba alguma coisa, morros, etc. A seca é silenciosa. Eu me lembro de 2012, que aqui chove em média 2.200 milímetros ao ano, aqui na capital, choveu 960 milímetros em 2012. 2013 aumentou um pouquinho para em torno de 1.400, mas bem abaixo dos 2.200. Aí 2014, mesma coisa, também em torno de 1.400. Quando foi em 2015, choveu 1.050 milímetros.
Ou seja, você teve aí 4 anos consecutivos, e eu me lembro bem que a questão de abastecimento aqui na capital ficou prejudicada. Eu sempre me confundo o nome daqui, como é Butantã, não, Itaquibacanga, né? Que estava abaixo. Tava o nível, né, do reservatório estava muito abaixo. E cansamos de fazer entrevistas ao longo de 2015, principalmente. Mas por quê? Será que foi daquele ano apenas? Ou já veio um acréscimo das águas bem abaixo ao longo dos anos, e aquilo foi um reflexo. Aí teve a questão do Maranhão estar entre um dos primeiros no ranking nacional em termos de queimada, por exemplo, de 2012 a 2015. Eu finalizo pedindo para o senhor falar sobre a questão de perspectivas futuras dentro dessa sua linha de investigação. Quais seriam os caminhos? Já está acabando, já. Bom, a gente... o legal do ZE, ele além de te dar, te proporcionar e no final sair um documento robusto, zoneando o Estado, vamos dizer assim, com suas áreas de potencialidade em vários setores, não apenas climático, agrícola, pecuário, mineral, de exploração, mas também das suas preservações, ele também te deu um leque de outras investigações. Então, assim, dentro desse conjunto de dados que você já monta uma base de dados robusta, você pode criar vários outros segmentos como esse, por exemplo, modulação dos mecanismos climáticos tropicais associados a clima seco e queimadas aqui no estado do Maranhão, por exemplo, é uma das minhas linhas, assim como tem outros colegas na própria equipe, e assim como dados também são disponíveis ao público que queiram, podem acessar essas informações. Então isso ainda vai dar outros futuros fantásticos que a gente torce que sejam concluídos, e está aí aberto. Esse foi o legado do ZE. Muito bem, recebemos o coordenador de climatologia do ZE Maranhão, Gunter de Azevedo Hesker. Ele falou sobre os indicadores climáticos de biomas no zoneamento econômico-ecológico do Maranhão. No zoneamento ecológico-econômico do Maranhão. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Bom, eu que tenho a agradecer, né? Não apenas eu, como estou dizendo, não foi um estudo meu, foi de uma equipe multidisciplinar, em que todos estão de parabéns, porque realmente no final teve um documento plausível, digno, bem elaborado, e que ainda vai dar muitos frutos para o nosso estado e principalmente para a população, né, daqui do Maranhão. Muito obrigado, professor. Obrigado, eu que digo. Até mais. Só lembrando que esse estudo, essa pesquisa, ela tem apoio, fomento da FAPEMA, a Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Até o próximo programa.